Você sabia que Jair Mina quase foi contratado pelo Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre a chance de Mosquito ser usado como moeda de troca pelo Timão. E Rames Rodrigues, tem alguma chance dele ficar no São Paulo? Esse boato foi levantado ao longo da quinta-feira e eu trago esclarecimentos da diretoria tricolor. Falo ainda sobre o jovem do Palmeiras que mais tem encantado Abel Ferreira e não se trata daqueles que todo mundo imagina, como o Messinho e o Luiz Guilherme. Tem novidade importante no Flamengo, o rubro-negro lidera o movimento que pede a paralisação do Brasileirão durante a Copa América. Já Pavão deve ser anunciado hoje pelo Grêmio. Fala ainda sobre as diferenças financeiras e de folha salarial entre Cruzeiro e América. O Coelho virou ou confirmou seu status de muito forte diante da Raposa freguesaça. Para completar, o Botafogo tentando um craque, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa like para esse vídeo chegar para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, site que te dá até R$ 800 de bônus de boas-vindas, e eu tô colocando na tela os 3 grandes jogos do fim de semana. Começando com o campeonato inglês, teremos Manchester City e Chelsea, com a vitória do City pagando R$ 1,39. Você vai perceber que todas as cotações foram reajustadas para cima para te ajudar a se dar bem. Já Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri, o Palmeiras paga com a vitória R$ 1,63. E se der Botafogo no jogo contra o Vasco, cotação a R$ 2,60. Para participar na aposta real é super simples, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo maiúsculo e junto, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar a R$ 800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos Morelos, que precisou reduzir consideravelmente seu salário para permanecer no Peixe. Tem direito a R$ 10.000 de bônus por cada gol marcado. Foi dele o gol na vitória contra o São Paulo por 1-0 e o primeiro bônus de 10 mil já está garantido. Só para lembrar, o Morelos chega no ano passado ganhando 900 mil por mês. Santos disse que só poderia renovar com ele se ele aceitasse uma redução para algo na casa dos 400 mil mensais e foi dessa maneira que o novo contrato foi assinado. Quero contar também que o Vasco está acertando os últimos detalhes para mandar Manuel Capasso, zagueiro argentino, por empréstimo para o Olímpia, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Já Rodrigo Caetano deve ser anunciado nas próximas horas como o novo diretor de seleções da CBF. O acordo já havia sido fechado há coisa de 15 dias. O Caetano disse que precisava resolver alguns problemas internos do Galo, entre eles a transferência de Pavão, de quem vou falar daqui a pouquinho. Branco e Ramon Menezes devem ser anunciados como dispensados pela CBF em meio a esse movimento da chegada do Rodrigo Caetano. Para completar o giro de notícias, contar que o atacante Wesley do Cruzeiro já está em Porto Alegre e vai passar por exames médicos para ser anunciado como novo reforço do Colorado. Ele chega para o lugar do Pedro Henrique, vendido para o Corinthians. E a saideira do giro de notícias é sobre a minha Portuguesa, que ficou no empate 1-1 com o Água Santa, depois da partida o vice-presidente de futebol da Lusa, o Beto Cordeiro, que é médico e não entende absolutamente nada de futebol, ainda arranjou confusão com torcedores, chegou a empurrar um desses torcedores que rolou muitas arquibancadas para baixo. Espero que ele não tenha se machucado. Em relação ao Beto, pressão enorme pela dispensa, pela saída dele do cargo de vice de futebol. Se o Beto não renunciar, é possível que o presidente Antônio Carlos Castanheira o afaste, até porque os jogadores do elenco detestam Beto Cordeiro. Quero falar agora sobre o Flamengo e um movimento importante que está sendo conduzido ou liderado pelo Fla e que conta com o apoio de vários outros grandes clubes de futebol no Brasil. A ideia é que não existam rodadas do Campeonato Brasileiro durante a realização da Copa América. Você sabe, teremos Copa América nesse ano de 20 de junho a 14 de julho. Nesse período são 4 rodadas de Campeonato Brasileiro marcadas. E o Flamengo e outros clubes defendem que esses jogos do Brasileirão não aconteçam e nesse lugar sejam disputadas as oitavas e quartas de final da Copa do Brasil. Não sei até que ponto isso é vantajoso, porque você deixa de ter jogadores importantes para mata-matas decisivos de uma competição que paga bastante dinheiro.
Só para lembrar, na última data FIFA, em novembro do ano passado, 29 atletas que atuavam na Série A do Brasileiro foram convocados para seleções sul-americanas, incluindo também a seleção brasileira. Então é mais ou menos essa dimensão da perda que a gente vai ter de atletas, cerca de 30 jogadores durante o período de Copa América. Só para arrematar, a divulgação, a confirmação do interesse dos clubes nesse movimento foi feita por Luiz Carlos, novo gerente de futebol do Flamengo, que concedeu entrevista coletiva depois da vitória do Fla por 3-0 contra o Bangu, em Aracaju, jogo disputado pelo Campeonato Carioca. Quero falar agora sobre o Botafogo, que segue buscando um camisa 10, alguém de peso que chegue para se juntar a jogadores importantes como Tiquinho Soares, Luiz Henrique, entre outros. Um dos nomes tentados pelo Botafogo nos últimos dias foi Thiago Almada, meio atacante, 22 anos de idade, argentino, esteve na conquista da Argentina na Copa do Mundo passada e foi o grande craque da seleção argentina que garantiu vaga no pré-olímpico para a disputa da Olimpíada em Paris. A seleção argentina venceu o Brasil por 1-0 e acabou despachando os brasileiros. Mas apesar do interesse do Botafogo, não houve acordo com o Atlanta United. O time americano tem no Almada como seu grande craque e a tendência é que ele só saia de lá com uma grande transferência para um gigante do futebol europeu. O Botafogo também havia tentado a contratação de Igor Coronado, que será reforço do Corinthians. Vou falar sobre o tema daqui a pouquinho. A ideia é trazer esse camisa 10, esse meio atacante cerebral, para a disputa da terceira fase pré-Libertadores. O Botafogo já estreia na semana que vem contra o Aurora da Bolívia, na segunda fase da pré-Libertadores, passando pelo Aurora, deve enfrentar o Red Bull Bragantino no último mata-mata antes da fase de grupos. A saideira sobre o Botafogo, o clube estima ser capaz de arrecadar ao longo da temporada de 2024 485 milhões de reais, novo recorde botafoguense. Quero falar agora sobre América e Cruzeiro. Você sabe, né? O América venceu o Cruzeiro por 2-0, mais um clássico que termina com o triunfo do Coelho. Nas últimas 13 partidas são 9 vitórias do América, 2 empates e 2 vitórias do Cruzeiro, freguesia confirmada. Mas o que chama a atenção é que o América, rebaixado para a Série B no ano passado, precisou reduzir sua folha. E o Cruzeiro, que se manteve na primeira divisão, aumentou essa folha. Então, as diferenças financeiras entre os clubes aumentaram e o Cruzeiro segue perdendo para o América. O Coelho tinha uma folha de 6 milhões de reais por mês no ano passado. Essa folha hoje gira na casa dos 3 milhões e 600 mil, um decréscimo, uma redução em 40%. Já o Cruzeiro foi capaz de aumentar em 20% sua folha e hoje deve gastar próximo a 8 milhões e meio de reais mensais. Os responsáveis pelos acréscimos ou pelo crescimento da folha: Dineno, Romero, Zé Ivaldo, Rafa Silva, Veron, Cifuentes, Vidalba e Companhia Limitada. Só para lembrar, o Cruzeiro é líder do seu grupo com 10 pontos, o América é líder do seu grupo com 13, Coelho é dono da melhor campanha entre todos os times do Campeonato Mineiro. Bora falar agora a respeito de Pavon, um atacante argentino, deve ser anunciado nesta sexta-feira como reforço do Grêmio. O tricolor gaúcho vai pagar 4 milhões de dólares ou 19 milhões e 800 mil reais ao Atlético Mineiro por 85% dos direitos econômicos. O Galo vai manter 15% de olho numa venda futura. Só para lembrar, mais um reforço contratado pelo Rodrigo Caetano no Atlético sem custos. O cara chega de graça depois de sair do Boca Juniors no fim do contrato e agora é vendido por 20 milhões de reais. Além de garantir 20 milhões, o Atlético também passa a economizar cerca de 1 milhão de reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Era esse o preço do Pavon a cada 30 dias. Importante lembrar ainda que o Atlético tem negociações com o Atlético Nacional da Colômbia por um atacante colombiano de 21 anos de idade chamado Bryan Palacios. Ele é um ponta direita, canhoto, características até parecidas do Alisson. Poderia ser contratado por algo na casa dos 2 milhões de dólares, metade do valor que o Atlético vai arrecadar com o Pavon e com um custo mensal muito inferior ao do Pavon. Se o Pavon custa 1 milhão de reais mensais, o Bryan Palacios, incluindo salário, direito de imagem e luvas, não ultrapassará os 400 mil por mês. Quero falar agora sobre James Rodrigues. Muitas perguntas na live do Nicola dessa quinta-feira sobre a chance de o James permanecer no tricolor. Tudo porque o portal do São Paulino afirma que o James decidiu ficar no São Paulo e desistiu da rescisão do contrato. Consultei 3 fontes diferentes, uma delas o próprio presidente do São Paulo, Júlio Casares, durante a live, e as 3 negaram qualquer possibilidade de o James permanecer, ou pelo menos que o James tenha decidido desistir da rescisão do contrato.
as partes seguem negociando para o rompimento do vínculo que só termina em junho de 2025. O grande problema é a questão financeira, há muitos milhões de reais envolvidos. E aí, só para a gente resgatar ou voltar um pouquinho no tempo, o Igor Coronado também estava rescindindo o contrato com o Al Ittihad e houve a necessidade de um tempo até um acerto entre as partes. O contrato do Rames é bem mais barato do que o Coronado, mas representa muita grana para o São Paulo. E a grande questão hoje diz respeito ao pagamento de luvas. O empresário do Rames exige que o São Paulo quite 9 meses de luvas, prêmio pela assinatura do contrato. E a justificativa do São Paulo é que não dá para pagar 9 meses se o Rames não esteve nem por 7 meses dentro do tricolor. Existe também uma divergência em relação ao pagamento do mês de fevereiro, o Rames exigindo que o São Paulo cumpra o pagamento desse salário de forma integral. O São Paulo gostaria de fazer a quitação apenas dos dias trabalhados. Afinal das contas, a tendência é de que o Rames tenha seu contrato rescindido. Só a saideira sobre o São Paulo, Lucas Moura, Moreira e Igor Vinícius seguem de fora do tricolor, não participam da partida desse fim de semana. São Paulo que se beneficiou dos resultados dos seus concorrentes no grupo e se manteve na primeira colocação no Paulistão. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Quem é o grande craque das categorias de base alviverde? Você deve ter pensado em Estevão ou Messinho, como queiram, ou Luiz Guilherme, que são os jogadores mais assediados pelo mercado europeu. O Palmeiras já recusou uma proposta de 43 milhões de euros pelo Messinho e sondagens pelo Luiz Guilherme de algo na casa dos 20, 30 milhões de euros. Você pode até falar do Vanderlan, lateral esquerdo, que vira e mexe também é alvo de clubes da Europa, mas para Abel Ferreira, o grande candidato a craque entre os atletas que vieram da base é John. Não à toa, o meio-atacante de 21 anos de idade esteve em todas as partidas do Palmeiras na temporada. Só ele e Aníbal Moreno tiveram essa oportunidade. Ele, inclusive, foi titular pela segunda vez no ano na vitória por 1-0 contra o São Bernardo nessa quinta-feira. E depois do jogo, o Abel fez questão de enfatizar a qualidade do John. Dá uma olhada na frase, abre aspas. O John tem um potencial imenso. Ele dribla e assume riscos, por isso vai errar passes. Mas eu digo para ele fazer isso porque quando esse passe entrar, ele pode chegar a ser um dos melhores do mundo, fecha aspas. Você concorda? A impressão que eu tenho é de que o torcedor do Palmeiras e eu enxergamos o John de uma maneira completamente diferente. Jogador bom, mas comum, modesto, normal, muito abaixo, por exemplo, do Estevão e também do Luiz Guilherme. Para mim, o Messinho jogou muito mais bola do que o John na vitória contra o São Bernardo por 1-0. Só para completar, números do John também jogam contra. 42 partidas como profissional, nenhum gol e apenas uma assistência. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com duas novidades importantes. A primeira delas, Yerry Mina quase virou jogador do Corinthians, informação exclusiva que me foi confidenciada por um dirigente importante do Timão. Sim, o ex-zagueiro colombiano do Palmeiras, do Barcelona, do Everton, teve negociações com o Corinthians durante semanas. E no fim do mês de janeiro chegou a dizer sim a proposta do Timão. Ele pertence à Fiorentina. A Fiorentina havia decidido não utilizá-lo e topava emprestar o jogador pelo menos até julho. O Corinthians negociava com a Fiorentina a extensão desse contrato por empréstimo até dezembro. O negócio acabou travando quando a esposa do Mina disse que não queria voltar para a América do Sul. Então, a menos que o Mina viesse sozinho, sem a esposa e os filhos, não haveria acordo. Diante desse cenário, o Mina entrou em contato com os dirigentes alvinegros, agradeceu o convite, a proposta, as condições de negócio, mas preferiu permanecer no futebol italiano. Ele acabou sendo emprestado por um outro clube de lá, está jogando no Cagliari, inclusive já fez 2 partidas desde 1º de fevereiro, quando do seu anúncio por empréstimo de 6 meses. Mina que vive um momento meio esquisito na carreira, surge muito bem no Palmeiras, temporadas de 16 e 17, é vendido para o Barcelona, mas passa a acumular muitas contusões. Na Fiorentina, por exemplo, foram só 7 jogos desde que foi contratado em agosto do ano passado. No Everton também não havia ido bem, enfim, coisa na carreira dele não engrenou. Vamos ver como é que ele vai se comportar no Cagliari. Outra informação importante no Corinthians, Gustavo Silva, o Mosquito, pode acabar sendo negociado. Ele perdeu espaço com o crescimento do Wesley e a chegada do Pedro Henrique. Virou a terceira opção para o setor e passou a ser especulado em clubes brasileiros. Nos últimos dias surgiu a informação de que Fortaleza, Vitória, Santos e Vasco já entraram em contato com o Corinthians solicitando ou consultando sobre a chance de uma negociação por empréstimo. Para o Corinthians seria mais negócio tentar incluir o Gustavo Mosquito numa troca, eventualmente para trazer algum bom jogador. Só para arrematar em relação ao Corinthians, Timão se esforça e corre para registrar
os 4 últimos reforços ainda nessa sexta-feira. O primeiro deles deve ser o Mateuzinho, que inclusive já teve sua foto com a camisa do Corinthians registrada no site da CBF. O Mateuzinho, inclusive, estará à disposição para o confronto contra o Palmeiras no domingo na Arena Barueri. Em relação a Igor Coronado, o desembarque previsto para 10h45 da manhã em São Paulo deve ir direto para o CT para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Corinthians também tem negociações fechadas com o Pedro Henrique, que já está em São Paulo, já realizou exames e vai ser anunciado a qualquer momento. O negócio um pouquinho mais complicado é do Kaká, zagueiro de 24 anos de idade, que pertence ao Tokushima Vortis do Japão, mas deve ser emprestado ao Timão. Prometo ficar de olho nessa história e atualizando vocês. Antes de encerrar, só mais um recado. Para você não perder nenhuma notificação de vídeo ou live aqui no canal do Nicola, a solução é clicar no link que está na descrição desse vídeo, vai abrir uma página do WhatsApp. Você clica em seguir o canal do Nicola, não paga nada, e aí eu vou te avisando e notificando toda vez que tiver conteúdo novo. Combinado? Abraço, tchau!